Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Popular, falando sobre essa crise carcerária no país. Tem solução, não tem solução? E um expertise nessa questão é o doutor Paulo José de Palma. Falávamos no último bloco sobre o percentual de ressocialização com êxito, né? E também há um índice que é do Conselho Nacional de Justiça, que a reincidência de crimes no país bate a casa de 70%. São números alarmantes, esse. E o de ressocialização? É, pelo menos, alguma coisa um pouco mais... Não, na verdade, nós não temos dados assim, absolutamente confiáveis no atinente ao sistema prisional. A ministra Carmen Lúcia, que assumiu agora a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ela pretende fazer um grande censo para que nós possamos dimensionar exatamente o sistema prisional e os seus respectivos números. Mas é inegável que a recalcitrância criminal ou a reincidência criminal não deve ser inferior, certamente não é inferior a 70%. De cada 10 homens presos, homens ou mulheres presos, 7 voltam a delinquir. No atinente à ressocialização, nós não temos dados alguns. Porque o trabalho está iniciando ainda, não é? Nós temos alguns trabalhos mais fortes em algumas regiões do país, mas, de modo geral, ele é muito inicial, está muito no início, muito fragilizado ainda. Não há dados a respeito. O que nós podemos afirmar, com base em estudo, com base em experiência de outros países, é que essas oportunidades são indispensáveis. De nada adianta pegarmos um infrator, alguém que infringiu a lei, por qualquer motivo, segregarmos essa pessoa sem ministrar a essa pessoa conhecimentos outros, né? Diferentes daqueles que ela tinha quando da prática do crime. Pior do que isso, quando nós colocamos essas pessoas lá dentro aglutinadas, elas acabam trocando informações e até a questão voltada ao crime acaba se avolumando lá dentro. Então é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. Essa é uma outra situação que com certeza a população fica apavorada. Como é possível, no sistema penitenciário brasileiro, chefes de facções comandarem o crime de dentro das penitenciárias? O que pode fazer com relação a isso na sua avaliação? Olha, primeiro precisa segregar, não é? Eu acho que chefe de facção criminosa tem que ser segregado. Segregado, que eu digo, tem que ser retirado do meio, não é? Ele não pode mais ficar com as outras pessoas. Hoje nós temos um sistema chamado RDD. Esse sistema, conforme a periculosidade ou a perigosidade da pessoa, o juiz, ouvido o Ministério Público, ele decreta esse RDD, que dura de 1 a 2 anos. Mas nós precisamos mudar a lei nesse particular. Ele tem que passar a ser como se fosse uma etapa de progressão de pena ou uma etapa de cumprimento da pena. Porque quem está sob RDD, quem chefia uma facção criminosa, não vai deixar de ser perigoso de repente, não é? Então, nós temos que mudar isso. Primeiro passo, isso em São Paulo nós estamos fazendo. Nós temos que segregar essas pessoas. Em segundo lugar, nós temos que definitivamente colocar aquelas antenas que impedem o contato com os presos, a gente ouve falar com a disso população. há décadas. Porque o sistema é muito caro, não é barato, o Estado nem sempre dispõe de condições para investir, mas é preciso avançar, né? Temos também que colocar aqueles scanners, né? Aquelas máquinas para se evitar as visitas, para se evitar as revistas íntimas, que é um grande problema, porque as visitantes mulheres, no mais das vezes, claro que não todas, mas algumas levam drogas e aparelhos celulares também para as unidades prisionais. O senhor falou no bloco anterior quanto a população estaria disponível a pagar para uma possível solução do sistema carcerário. Em média, 300 pessoas dão entrada por dia no sistema penitenciário paulista. Para atender essa demanda, seria necessária a construção de, no mínimo, uma unidade penal por mês. Existe algum levantamento dizendo qual é o custo para a população da manutenção de um encarcerado, de uma encarcerada, e a construção de uma penitenciária nesses moldes de segurança que o senhor está dizendo? É altíssimo. Também há uma certa divergência, mas o que se afirma no momento é que é uma variação de cada encarcerado por mês de R$ 2.300 a R$ 5.000 mês. É o que custa.
E para atenuar essa questão da entrada de pessoas, é a porta de entrada do sistema, o Conselho Nacional de Justiça, liderado por um juiz muito bom, que judicou aqui, chamado Luiz Geraldo Lanfredi, deve se recordar dele, ele criou o que se chama audiências de custódia, que curiosamente nós inauguramos esta semana em Taubaté. O que são essas audiências? Todos os presos devem ser apresentados ao juiz em 24 horas após a prisão, em até 24 horas, para que o juiz, ouvido o promotor e o advogado, decida se ele deve ou não permanecer preso. Essa audiência de custódia é uma medida muito importante, porque eu, visitando presídios, não raro me encontrava com presos que estavam encarcerados há 9 meses e nunca tinham visto o juiz. É um equívoco, não é? Eu sou preso, eu preciso falar com o juiz. Além disso, há situações que talvez não seja caso de mantença da prisão. Então, eu acho que essa audiência de custódia, eu acho não, os dados vêm demonstrando isso. Ela vai diminuir, não muito, mas ela diminui um pouco o número de encarcerados que acabam ganhando das unidades prisionais. E o número é muito grande de encarcerados que estão onde estão sem necessidade. Então, que parece que já tinha terminado, expirado a pena, mas que por uma questão documental, burocrática, ainda continuam presos, superlotando as penitenciárias. O que ocorre às vezes não é que acabou a pena. Suponhamos, ele tem uma pena de 5 anos. Tem direito a... Só que ele tinha o direito ao livramento condicional já há 4, 5 meses. A pena continua, está na pena, mas demora um pouco para ele sair, compreendeu? É um pouquinho diferente, mas não é justo também. Agora, com a digitalização, sobretudo em São Paulo, dos processos de execução, nós estamos começando a minorar esses problemas. Porque existem outros problemas. Não é só o sistema prisional em si que tem problema, não é? O Poder Judiciário e o Ministério Público também tem, porque tem pouca estrutura, tem poucos funcionários e os pedidos de promoções prisionais acabam sofrendo atrasos por conta disso, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário. Muitos falam que a polícia prende e a justiça solta, né? Qual é a engrenagem, doutor, por exemplo, do soldado da Polícia Militar ou da Polícia Civil, né, um investigador, ao prender um humilhante, falando a linguagem policial, inclusive, e essa ligação, por exemplo, com o Ministério de Justiça, porque não é mais Ministério Público, é um Ministério da Justiça, não é isso? Ao juiz, a pena, a penitenciária ou a soltura. Como é que se dá essa engrenagem? Polícia e Justiça. Olha, o policial faz o trabalho de rua, né? Seja civil ou militar, faz a prisão sob a ótica da situação flagrancial, tem que estar em flagrante e prende. E apresenta ao juiz, agora vai para a audiência de custódia, vai passar pelo juiz, promotor e advogado, né? E lá vão decidir se mantém a prisão ou não. Essa afirmação de que a polícia prende e o judiciário solta não me parece também real. Por quê? Porque nós temos leis. Eu acho que é outra questão também difícil de abordar numa conversa franca, mas eu vou abordar. Por favor. Eu acho que nós, no Brasil, temos que acostumar com o império da lei, nós temos que treinar mais democracia. Às vezes me passa a ideia de que nós somos pouco treinados em democracia. Eu vejo até alguns estudiosos falando sobre isso e eu concordo. Nós temos leis, nós não podemos contrariar a lei. Eu não posso desrespeitar a lei porque quem afrontou a lei é um criminoso, compreendeu? Eu não posso aplicar a lei para um e não aplicar para outro. A lei ela é geral, se aplica a todos. Então, há situações em que não há necessidade de se manter o encarcerado preso, o preso em flagrante encarcerado, melhor dizendo. E nós temos que soltar, né? Isso ocorre, claro que ocorre, mas há situações muito difíceis. Nós estamos presenciando aqui ou ali casos mais importantes em que isso ocorre, né? Em São José dos Campos agora soltaram um criminoso, foi preso com 200 milhões de reais, me parece que é isso. São casos isolados, digamos assim. Mas, a rigor, eu acho que nós aplicamos a lei. E é esse o papel. O papel do juiz de direito, do promotor de justiça, é aplicar a lei. Não é? Pegando um gancho, então, doutor, hoje o que nós estamos vendo no Brasil também trata-se de ineditismo. Hoje nós estamos vendo presidentes, proprietários de grandes empreiteiras na cadeia. Senadores, políticos do mais alto escalão na cadeia. O brasileiro comum,
comum que eu digo, o brasileiro que não participa dessas rodas, né? Ele pode ter esperança na justiça do Brasil, doutor? Claro, na verdade, veja só que fenômeno interessante. Essa questão da atuação agora na área federal, ela é resultado da área estadual. A área estadual há muito vem prendendo, só que há uma discrição maior, até por conta de proibições legais. Há muito nós estamos prendendo, por exemplo, sonegadores de impostos, profissionais liberais que sonegam. Há muitos casos de agentes públicos que praticam ilicitudes, né? Nas nossas unidades prisionais no Estado, nós temos vários exemplos. E agora começou na área federal. É um grande alento, é uma grande caminhada e todos nós temos que apoiar. Mas eu faço uma ressalva. A lei precisa ser respeitada. Não é? Rapidamente. Claro, todo o tempo para nós podermos abordar. Na época do nazismo, surgiu um jurista que ele dizia o seguinte, que para alguns casos poderia haver a exceção à aplicação da lei. Então, para os nazistas havia uma exceção para a aplicação da lei, para os maçons havia, para as prostitutas, foi indo. Ele criou uma doutrina abrindo exceção. É claro que isso é um absurdo, né? Não é porque nós não gostamos, por exemplo, do Lula, é que nós vamos permitir que ele seja punido à margem da lei. Não é porque nós não gostamos do Temer que nós vamos permitir que ele seja punido à margem da lei. A lei precisa ser aplicada em todas as situações. E aplicando a lei, nós conseguimos punir com eficiência os culpados. Doutor, não posso deixar de perguntar. A condução como está sendo feita a Lava Jato, né, que talvez seja aquela luz que o brasileiro vê, né, de nós podermos finalmente passar o Brasil a limpo, ela está sendo conduzida na sua avaliação de uma maneira correta? Ou existem exageros? Ou existem aquela simpatia pelo holofote? Como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que está indo muito bem. Eu acho que o Sérgio Moro, que é o juiz, é um juiz exemplar, preparadíssimo, é um homem vocacionado, estudioso, está conduzindo muito bem. Mas é claro que é um ser humano, né? E aqui ou ali, isso ocorre comigo no meu dia a dia, aqui ou ali ele pode ter cometido algum erro, né? Eu acho que, por exemplo, algum equívoco, vamos atenuar. Eu acho que, por exemplo, a divulgação de mídias não poderia ocorrer. Eu acho que que as filmagens, né? Dos depoimentos? Eu acho que não. As conduções também eu não admitiria. Mas, de outra banda, eu sou obrigado a aceitar, a assumir aqui. São particularidades que não comprometem a brilhante atuação desse juiz e do próprio Poder Judiciário. Eu acho que, como você disse há pouco, nós temos que comemorar, apoiar para que continue. Mas, repito, nunca esquecendo que a lei precisa ser seguida. Muito bom. Doutor, queria agradecer imensamente sua participação mais uma vez aqui conosco. Ao longo do ano nós vamos voltar a conversar sobre isso, com certeza. Mas antes eu queria que o senhor deixasse as suas considerações. Só um dado que eu não passei, e é muito importante, que existe superlotação na região do Vale do Paraíba também. O nosso parque penitenciário que foi nos dado aqui, né? Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, o Vale do Paraíba possui 16.321 presos. Esse número excede em 56% a capacidade da região, que é de 10.490. Procede? Procede. É muita coisa. É muita coisa. Passada a informação, mais uma vez eu agradeço ao senhor e as suas considerações. Olha, obrigado pela oportunidade, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Sempre que venho para cá, o resultado é muito bom, os comentários são bons, a repercussão é muito grande. Eu espero que dessa vez ocorra o mesmo, que a gente possa repensar o sistema e trabalhar efetivamente para que ele melhore. A superlotação do Vale do Paraíba, ela acaba repetindo o que ocorre em outras regiões do estado. Nós temos, de fato, uma superlotação, temos muitos presos, poucas vagas. Mas há como nós melhorarmos isso. Para que isso ocorra, fundamental, desculpe se eu estou sendo repetitivo, é o apoio da sociedade. Sem o apoio do povo, nada conseguimos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo José de Palma. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui nesta edição do Conexão Popular pela TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Um abraço.